tema da palestra que é proposto para a noite de hoje é sobre a fé e o amor. Eu vou tentar transmitir para vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi nessa casa aqui. Como foi falado no início, eu um dia estive sentado aqui exatamente onde vocês estão. Um dia eu entrei por aquela porta e eu estava angustiado. A minha mãe havia desencarnado. Então aquilo para mim foi um chamamento. Um momento em que eu fiz uma reflexão muito profunda sobre a minha vida. E então a casa me acolheu com muito carinho, muito amor. E despertando a minha fé, eu vim à casa, comecei a fazer tratamento espiritual, comecei a assistir as preleções, cantei muita música do Armando aqui, como vocês estavam cantando. E aí fui convidado a fazer um curso. Poxa, curso? Vamos lá. Eu já era espírita, na verdade, desde adolescente. Eu tomei os cursos desde o seu início. Fiz o curso básico para nossa casa. Logo em seguida me foi oferecido a oportunidade de fazer então o aprofundamento do Livro dos Espíritos. E ali foi, até eu terminar o aprofundamento, fiz o livro da Gênesis, o livro do Céu e Inferno, o Espírito, fui fazendo os cursos, até que falaram, olha, acho que está na hora de você começar a trabalhar. Aí me convidaram para participar dos cursos. Então hoje eu estou ajudando a casa com os cursos. Né? Tem um outro trabalho que eu adoro muito aqui, que é o da sopa. Então passei também, por outros motivos, a fazer parte da distribuição de sopa que acontece sábados e domingos. Tem um grupo devotado aqui a desenvolver esse trabalho. E é algo realmente, eu diria que é o curso que eu fiz na prática. Eu acho que o maior beneficiado são as pessoas que fazem a sopa. Ainda que a gente leve a sopa, é um grande pretexto para a gente se reunir e compartilhar aquele momento. Então, é importante a gente entender uma coisa, um ciclo que a casa está mostrando para a gente. A porta de entrada, muitas vezes, é pela dor. A gente chega na casa espírita e eu tenho certeza que aqui não tem um que escapa. Isso eu tenho certeza. Que se não for no nosso lar, aqui, no meu lar propriamente dito, é um coração amigo que está passando por um sofrimento, por uma dificuldade. Seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, seja ela de qualquer natureza. Mas estamos sim passando por uma dificuldade. A quantidade de pessoas que foi falado aqui pelos diversos problemas. Aliás, uma reflexão, né? Foi falado ali sobre tentativa de suicídio, pessoas que cometeram suicídio. Quando eu era criança, lá nos anos 80, eu não me lembro de nenhum amigo meu sofrer de ansiedade, de síndrome do pânico, depressão. Hoje a gente vê adolescentes passando por isso. Gente que perdeu o sentido da vida muito cedo. O que é que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. A doutrina espírita, ela vê isso como uma transição planetária. Ainda que eu não vou adentrar, não vou dar rumo a essa palestra por esse sentido, é só para lembrar que alguma coisa está acontecendo de diferente. Então, o tema, e eu vou tentar, antes de falar sobre o tema, como eu sei que muita gente chega hoje pela primeira vez na casa, se não é a primeira, a segunda, se não é a segunda, a terceira, ou se que seja a 10ª, que você ainda não entendeu muito bem como a casa funciona. Eu vou tentar dar uma letrinha para você. Uma pesca, né? Como fala aqui na Bahia. Acho que pelo meu R puxado, talvez eu sou daqui. Tem gente aqui balançando a cabeça aqui na frente assim, ó. Você não é daqui. A doutrina espírita, quem é? Por que doutrina? Da onde surge o nome doutrina? Por que se fala doutrina, não religião espírita? Doutrina porque é uma receita de bolo, né? Como um método de se viver melhor. A doutrina tem uma sequência, uma lógica. E ela não é puramente religiosa. Ela é um tripé. 3 porções. Religião, filosofia e ciência. Pô, Eugênio, como assim? Pois é.
não tem como desgarrar uma coisa se você... Não tem, as três coisas têm que conviver. O Espiritismo, ou a doutrina espírita, enxerga as três coisas ao mesmo tempo. Ainda que você tenha livros que puxem mais para um lado do que para o outro, mas todos eles se combinam. A espinha dorsal da doutrina espírita chama-se O Livro dos Espíritos. Dele descendeu todos os demais. O Evangelho segundo o Espiritismo, a porção talvez mais religiosa, porque vai trazer ensinamentos do Cristo, Jesus, o Espírito mais elevado que nós tivemos encarnado na Terra. Nós teremos o livro A Gênese, vai falar sobre nós mesmos, sobre o mundo em que habitamos, esse grande condomínio que a gente vive, chamado Terra. Nós vamos ter o livro dos médiuns, toda a metodologia que Kardec utilizou para captar essa informação que vem dos espíritos. O livro O Céu e o Inferno, pouco lido entre os espíritas, mas muito importante, fundamental para uma vida de paz, saúde mental. Então Kardec, o que ele está fazendo? Ele é um instrumento da espiritualidade. Kardec é um homem como nós, tá? Kardec não é nenhum outro Jesus Cristo ou coisa do tipo. Não, é um espírito como nós, cético. Iniciou toda a sua caminhada duvidando de tudo aquilo. Ele não acreditava naquilo. Quem viu o filme sabe do que eu estou falando. Ele não acreditava. Porém, um coração amigo chama ele de canto e falou: Kardec, vem cá. Você precisa olhar esse negócio. As mesas respondem perguntas. E não são perguntas boas. São perguntas complexas. Leva um tempo para a gente chegar na resposta, mas são perguntas cruciais para a vida. Kardec não acredita, mas enfim, vai lá ver e de repente ele se surpreende. E ele se envolve com aquilo tudo e de repente, para mais de 50 anos, imagine você, Kardec tinha mais de 50 anos, ele se depara com a missão da vida dele. A missão da vida dele era transmitir a doutrina espírita para nós, que hoje, mais de 150 anos depois, estamos aqui todo mundo reunido falando dela. Veja a importância disso. Porque na verdade a doutrina espírita, ela não traz grandes novidades, para ser bem sincero. Ela faz um resgate. E ela ajuda muito a gente a entender qual era a missão do Cristo na Terra. Tudo que eu estou falando aqui é doutrina espírita, né, gente? Eu não comecei a palestra ainda. Vamos chegar lá. Não percam a fé, aproveitando o tema da palestra. Então Kardec faz, esse grande missionário, faz essa captação de informação da espiritualidade, transmite isso através de livros, e ele deixa muito claro, e aqui eu gostaria que você levasse isso no seu coração, que você não esquecesse isso. O Espiritismo não é uma religião que tem o objetivo de transformar todo mundo espírita. O que a gente chama de proselitismo, termo técnico, vamos falar assim. Proselitismo seria a necessidade de eu converter todo mundo que está aqui em espírita. Vamos ser todo mundo espírita agora? Não. Isso seria um discurso um tanto arrogante, um tanto presunçoso. Kardec, quando ele começa a transmitir seus conhecimentos, ele faz com as pessoas respeitando as suas crenças. Então é comum chegar gente aqui no curso: Eugênio, eu posso fazer minha prece para Nossa Senhora da Aparecida? Eu sou um devoto dela, adoro ela. Claro que pode, não tem problema nenhum. Você tem que fazer o que seu coração manda. Mas e a doutrina espírita? Bom, a doutrina espírita é uma ferramenta. É uma ferramenta em que você vai estudar, você vai compreendê-la, e você adiante pode se questionar, como em qualquer momento da vida, sobre as escolhas que você faz. Se é a sua devoção a uma santa, se é seus pensamentos de escolha, sejam de qualquer natureza, você vai se questionar e você vai decidir se é bom. Ninguém vai dizer para você o que é bom e o que é ruim. Por isso que a doutrina espírita promove algo chamado reforma íntima. Reforma íntima é uma viagem interna, pessoal e intransferível. Ninguém faz isso por você. Não adianta você vir aqui ao centro e falar: nossa, adoraria que fulano estivesse aqui. Infelizmente fulano não está. É você que está aqui e é você quem precisa. Então, que a gente possa fazer a nossa viagem interna, fazer nossas questões, reflexões. No início
A palestra o Milani leu aqui sobre a solidão, né? Quantas pessoas a gente não passam por isso? Por amarguras, como a solidão. Por que será? O que será que nos leva a esse caminho sombrio, triste, solitário? Quais são as escolhas que a gente fez na vida que faz a gente adentrar certos momentos da vida nesses ambientes não tão desejados? Essas perguntas cabem a cada um de nós. E eu só estou aqui a pedido da espiritualidade para transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu não sou ninguém. Aliás, percebam, na casa espírita, o piso que vocês estão pisando é o mesmo que o meu. Estamos todos no mesmo nível. Não significa que eu seja alguém exclusivo aqui na frente. Não, eu sou como vocês. Como eu disse, eu cheguei como vocês aqui. Então, isso é uma parte importante. Na doutrina espírita, todos nós somos aprendizes. O Cristo é o mestre. Nós, aprendizes. Estamos sempre aprendendo. Para a gente poder, agora então, adentrar a palestra. Boa noite, muito bem-vindos à Casa de Sheila. Vamos falar sobre a fé. O Cristo falou da fé de uma forma curiosa para nós. Ele trouxe uma imagem para a gente, dizendo o seguinte: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas. O que o Cristo estava querendo dizer para a gente? Bom, a primeira coisa que ele quis dizer é: se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ela não é. Eu apresento a vocês aqui, quem tiver a chance de ver a tela, tem um grãozinho de mostarda na tela. Dá para ter uma noção quanto a isso. É mais ou menos o tamanho de um grão de areia. Está ali, dá para ter uma ideia. O Cristo dizia que a nossa fé não era nem isso. E ele dizia que a gente seria capaz de mover montanhas. Será que ele estava falando literalmente mover montanhas? Eu desconfio que não. Eu desconfio que ele estava fazendo uso de uma metáfora para dizer: você é capaz de transformar o mundo se você quiser. O seu mundo. O mundo onde você faz parte. A partir do seu exemplo. A partir das suas atitudes. A partir da sua vontade. O que é a fé? A gente fala tanto dela. O que é a fé? A raiz da palavra fé, e isso é importante no Espiritismo, um dicionário junto. Se você vai estudar a doutrina espírita, tem um dicionário contigo. Hoje está tão fácil, né? Você usa o celular, digita lá, o significado vem rapidinho. Antigamente era nas páginas, você tinha que ir uma onda. O que é a fé? A raiz da palavra fé vem da mesma palavra de fidelidade e da mesma raiz da palavra de confiança. Então, quando você fala assim, mesmo sem pensar muito, eu confio em Deus, é a mesma coisa quando você disse: tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar com a minha saúde. Eu confio nas mãos de Deus a minha saúde. É a mesma coisa. Então, fé não é somente acreditar. Porque a gente às vezes confunde fé com crença. Não é só isso. É você confiar na mão dele, que tudo vai dar certo conforme a vontade dele. Esse é um ponto difícil. A vontade dele nem sempre bate com a nossa. A vontade dele nem sempre está alinhada com a nossa expectativa. E a gente tende a sofrer aí. Por que a gente sofre? Por que... Opa, esse. Vai chegar esse aí, fica tranquilo. Por que a gente sofre? Quando a gente se desconecta do Pai, a gente passa por um problema terrível. Porque nós somos centelhas divinas. A doutrina espírita fala isso para nós. Que nós somos centelhas divinas. O Pai é a inteligência suprema. Nós somos um princípio de inteligência. Nós somos filhos dele. E toda vez que a gente se distancia dele, adivinhem, a gente sofre. Às vezes o Pai leva a gente por caminhos tortuosos, difíceis, complexos, não tão simples de entender. É mais ou menos quando você vê um filme da metade para frente.
Você vê o filme da metade para frente e reclama do filme, que o filme é ruim. Você não assistiu a primeira parte? Como é que você pode falar que o filme é bom? Você desconhece aquilo que está lá atrás. Já estou começando a trazer um conceito que a doutrina espírita resgata. Muita gente confunde isso também. A reencarnação, o sistema de vidas sucessivas, não é uma invenção da doutrina espírita. Isso era conhecido, eu diria até de 5 mil anos antes de Cristo. Os hindus já falavam disso. Platão falava disso. Os enviados do Cristo já falavam disso. Os próprios judeus falavam disso. Eles tinham lá seus segmentos, e sim, eles acreditavam em vida após a morte. É que tudo isso foi um tanto, digamos, desestruturado ao longo dos anos. E parece que o Espiritismo trouxe essa grande invenção. Como se Kardec estivesse dentro do escritório inventando uma doutrina. Não. A doutrina espírita então traz o sistema de reencarnação para a gente começar a compreender que nem tudo a gente vai ter condições de entender nessa vida aqui. Tem coisas que vêm de um passado remoto, que por uma graça divina, acreditem, porque Deus ama muito a gente, Ele permitiu que a gente esquecesse. Porque se você tivesse na sua mão um catálogo das suas 5 últimas encarnações, você teria talvez dificuldade de se reconhecer nelas. Você hoje vive a melhor encarnação da sua história, como espírito, não como ser humano, não como o Eugênio está agora. O Eugênio não foi na vida passada Eugênio, foi outra coisa, outra pessoa. E certamente pior, porque existe uma lei de evolução, a gente vai evoluindo. Então, quantas vezes a gente precisa, não dizendo que isso é proibido, né? Muito pelo contrário, hoje já existem terapias que vão fazer regressão, análise de vidas passadas. Eu diria para você que a melhor análise de vida passada está dentro da sua casa. É lá onde Deus te colocou. É o lugar que você tem. É a escola que não tem paredes para você fazer, para você crescer junto daqueles a quem você ama e que amam você. Essa é a maior lição de regressão que nós temos. Basta você olhar as pessoas que convivem com você, aquilo que incomoda você nas pessoas. Olha, fulano fala de um jeito que não me agrada. Pensa um pouco sobre isso. Veja se você não está falando de você mesmo. Porque se está doendo em você alguma coisa que o outro faz, alguma coisa está muito errada. Tem alguma coisa muito estranha. Porque o outro não tem a capacidade de movimentar você, movimentar seu psiquismo. Você é que se dói. Você que se incomoda com o outro. Isso é uma reflexão bastante importante que a doutrina espírita ajuda a gente, como eu disse, a adentrar o nosso psiquismo. E a doutrina espírita, por falar de reencarnação, eu gosto de fazer um paralelo com a natureza. Toda vez que a gente analisa a natureza, a gente identifica uma série de elementos que são muito importantes para conhecer a nós mesmos. Tem um bichinho que todo mundo aqui, se não viu uma, eu vou mostrar agora, ainda que seja uma brincadeira, uma fantasia de criança, mas você vai entender onde eu vou chegar. Tem um bichinho que é a lagosta. Se alguém não viu aqui, já deve ter visto uma foto. A lagosta é um bichinho curioso. Ela tem um corpo um tanto gelatinoso, mole, mas que a vida mostrou para ela que ao longo do tempo ela consegue transformar a casca dela. Ela cria uma casca em volta dela, rígida. Se um dia você for no restaurante tentar comer a casca, não faça isso. É muito dura, extremamente dura. E essa casca está lá para proteger a lagosta. Só que tem uma coisa curiosa. A lagosta cresce. Deus criou a lagosta com um sistema de crescimento que faz que em um dado momento ela tenha que abandonar essa casca. Então a lagosta, que às vezes é pequenininha, ela tem que largar aquela casca dura. E aí ela tem que se proteger, porque ela perdeu aquilo, ela volta a ter aquele corpo gelatinoso e leva um tempo até ela construir um outro corpo. Aí de novo ela retoma esse corpo, consegue permanecer novamente viva dentro do seu habitat, até que novamente ela começa a crescer de novo, o corpo começa a ficar pequeno.
ela começa a se incomodar na casca. O que ela tem que fazer? Abandona a casca. E assim vai ao ciclo de sua vida. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Todo mundo balançando assim, né? Acho que tem gente que conseguiu entender. Quantas cascas nós temos na nossa vida? Se você pensar no seu emprego, talvez seja uma casquinha. Se você pensar na nossa família, num relacionamento, num parente difícil, tem várias casquinhas. Aquele parente difícil que chega na tua casa, ainda mais nessa época de Natal, ele vai te falar impropérios como todo santo ano ele faz. Ele vai lá, ele tem a boca dura, ele fala mesmo. Ele acha que tem que transmitir para você a verdade. É a missão de vida dele. E você está acostumado a revidar a mesma moeda todo santo ano. Tudo igual. Mas vai chegar um dia glorioso em que você não vai fazer mais isso. Porque você vai abandonar essa casca. Essa casca não te pertence mais. Você começa a evoluir. Você começa a se dar conta de que a vida não é revidar esse parente. Porque se você parar de revidar, provavelmente ele também vai parar de falar. É assim que funciona na natureza. Uma outra casca lógica aqui é o próprio nosso próprio corpo físico, né? Vai chegar um momento, eu tenho uma má notícia, infelizmente, para todo mundo aqui, infelizmente, um dia vai passar por isso. A gente vai deixar esse corpo. A doutrina espírita explica para a gente que isso acontece, é natural. Todo mundo sabe disso. Nasceu, basta estar vivo. A gente não faz ideia do que vai acontecer no dia seguinte. Eu não estou contando nenhuma novidade, né? Ótimo. Um dia a gente vai ter que abandonar essa casca. E a gente tem que se preparar para a próxima, porque a gente vai crescer. A gente vai crescer espiritualmente. Esse corpo não servirá mais, assim como os demais, aqueles que passaram não servem mais. Por isso que eu questiono novamente o trabalho de regressão. Com todo respeito, eu sei que alguns casos são necessários, são fundamentais. Mas antes disso, estude, adentre ao seu psiquismo novamente. Faça uma viagem interna. Trabalhe com um psicólogo, se necessário. E a doutrina espírita apresenta um fantástico. O psicólogo dos psicólogos, Jesus Cristo. Será que nós estamos preparados para abandonar algumas cascas? Tem gente, eu confesso para você, no meu trabalho, que está com uma dificuldade de abandonar uma casca, porque vai chegando uma fase da vida, a pessoa precisa se aposentar, e a casca do cargo, da atividade que ela faz, está ali, ela está presa àquela casquinha. A gente às vezes tem que, de fato, abandonar. Não é fácil, é difícil, porque lembra da lagosta, ela vai ficar desprotegida, ela vai se sentir desprotegida, não tem como, faz parte da natureza. E aí tem uma coisa chamada dor e sofrimento. Agora, a reflexão talvez maior que nós vamos fazer aqui hoje está nesse slide aqui, está nesse ponto da dor. Por que é que existe a dor? Que elemento é esse que o Criador colocou na Terra que faz a gente sofrer? Por que o Criador permite que isso aconteça? Você pode não acreditar em primeira instância, mas eu vou te explicar, talvez você concorde comigo no final da palestra. A dor é um dos maiores sinais de amor do nosso Pai maior. Graças a Deus ela existe. A dor é um sinal de que as coisas não estão bem. É um sinal para nos alertar, olha, nós estamos com um problema. O corpo físico, a mente, que a dor pode ser também psíquica. Dói aqui, né? E aqui. Não somente no corpo, mas o corpo vai sentir uma dor que vem de dentro da alma. Por que o pai permite isso? Pensa você num pai. Aliás, muita gente fala, né? É um desafio ter um filho hoje. Eu tenho certeza que tem muito pai jovem aqui, muita mãe jovem. É difícil hoje cuidar de uma criança. Tanta informação, celular, TV, internet. É um desafio, eu não tenho dúvida. Mas uma das piores coisas que a gente faz é proteger o filho da gente, das frustrações que ele pode passar.
Imagine você, pai, que vai levar seu filho para tomar uma vacina, e teu filho tem uma paura de agulha. Ele tem medo daquele momento. Ele não quer nem sentir o cheiro do hospital. Ele começa a gritar quilômetros antes de chegar lá. E aí teu filho olha para você quando aquela senhora está preparando aquela agulha, e ele fala assim para você: pai, me protege. Pai, me ajuda. Você consegue refletir sobre o que ele está pedindo para você? Ele está pedindo para você: pai, vamos evitar essa injeção? Vamos evitar essa vacina? Esse medicamento? E você, pai, claro, né? Fala: não, tudo bem, não vamos tomar hoje não, deixa para lá. Você vai fazer assim? Não. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar teu filho, vai abraçar ele. Você vai falar com ele, fala: filho, eu sei que vai doer. Eu sei que vai doer. O papai já passou por isso. Mas é para o teu bem. É para a tua saúde. E por dentro, você pode nem falar para ele. Por dentro você vai falar assim: eu daria 2 para garantir a tua saúde. Mas você não vai assustar ele. Você vai falar para ele: olha, eu estou aqui com você. Vocês já entenderam de novo onde eu estou querendo chegar? Como é que vocês acham que funciona com o nosso Pai Celeste? Às vezes ele coloca uma situação de dor na nossa frente que a gente não consegue enxergar além daquela agulha. A gente não consegue enxergar que aquela agulha é fundamental para a gente viver 70 anos feliz, sem doença. E a gente pede para o Pai ajuda. Só que a gente às vezes pede e nem sabe o que está pedindo. A gente não refletiu sobre aquela agulha. E o pai fala: aguenta, filho, aguenta aí. Uma coisa eu garanto para você, eu estou com você. E a gente esquece disso. A gente esquece que a gente não está abandonado, assim como foi falado sobre a solidão hoje. A gente nunca está só. O altruísta, ele nunca está só. Então, quando a gente está cuidando de uma criança pequena, ela não tem dificuldade de entender isso. Por isso que você vai lá, abraça ela, ela acolhe, porque depois, lá, 30 anos depois, ela vai entender. E ela vai agradecer muito você. Nossa, ainda bem que o papai me deu aquela injeção. Ele permitiu que eu tomasse aquela vacina. É a mesma coisa com o nosso Pai Celeste. Muitas vezes a gente não entende. Lembra que eu falei da história do filme, né? Parece que a gente vê o filme da metade para frente e não entende. Mas o Pai está fazendo para o nosso bem. Está desafiando a gente a pensar fora da caixa. A desafiar nossas crenças. Tem um texto do Emmanuel. Emmanuel, para quem está chegando hoje na doutrina espírita. Mentor espiritual de Chico Xavier. O maior escritor espírita, até onde eu conheço. Mais de 400 livros escritos. Chico tinha muito pouco de escolaridade, mas escreveu livros. Ele escreveu Augusto dos Anjos. Quem conhece sabe, inclusive foi reconhecido em 2016 pelo Ministério da Cultura, reconhecendo uma psicografia de Chico Xavier, fidedigna, como sendo de Augusto dos Anjos. O Ministério da Cultura emite, quem pesquisar, vai ver em 2016, um parecer dizendo que aquilo era um grande momento para a cultura nacional, reconhecer um livro de Augusto dos Anjos. Enfim, Chico Xavier, pela mão dele, Emmanuel escreve um texto chamado Viver pela Fé. E lá ele fala isso, que às vezes a gente está tão voltado para os elementos da nossa vida, que a gente às vezes acha que ser um homem de bem, como na Bíblia diz, um homem justo, é seguir rigorosamente os rituais da sua crença. E aí eu não estou fazendo crítica à religião de ninguém, é uma reflexão. Muitas vezes as pessoas acham, e eu vou falar da nossa aqui, para não todo mundo achar que eu estou criticando alguém. Tem gente que acha que vir ao centro espírita é só tomar um passe. E me arrisco a dizer que tem gente que vai embora antes do horário. Eu desconfio disso. Gente, de amigo, tá? Espera o fim do tratamento. De verdade. Sabe por quê? É como se você estivesse no hospital tomando soro, aí você decide fechar aquele negócio na metade e vai embora. Por questão de 2 minutos, 5 minutos, você está completando o seu tratamento. É importante que você fique até o final. Porque senão, ao terminar da palestra, só todo mundo ir embora, está tudo certo. Não, tem todo um ciclo. Existe realmente uma coisa para a gente fazer. Só que não é só isso. Então, o Centro Espírita é uma casa que tem uma relação próxima com uma clínica,
como um hospital em que você trata do seu espírito. Você faz com que os seus chakras se reequilibrem. Só que não só isso, é também uma escola, como eu falei, você estuda aqui dentro. É um centro de convivência, você encontra as pessoas, você vem tomar café da manhã aqui. É um lugar para doações, para levar para as pessoas que mais precisam. Coisa que sobra na nossa casa, certamente está faltando na casa de alguém. Então está aqui uma grande oportunidade para a gente fazer o bem ao próximo. A Casa Espírita promove um monte de coisa que não somente passe, gente. Tem um monte de oportunidade. E garanto para você, tudo que você está fazendo aqui dentro vai ser bom para você mesmo. Por mais que você ainda duvide. Mas dá uma chance. Dá uma chance, quem sabe. Convido você a fazer um curso com a gente no semestre que vem. Em fevereiro vai começar o curso básico de novo. Enfim, vocês entenderam a história da agulha? Acho que ficou claro, né? Tranquilo? Quer dizer, o Pai Maior, por mais que a gente duvide, ele coloca alguns desafios na nossa vida que a gente não entende, mas que vai doer, mas vai passar. E aí, eu vou trazer, lógico, o mestre, ele quem dá o tema da aula, né? O nosso médico das almas. Ele se intitulava desse jeito. Porque você sabe, Cristo, ele disse, ele veio para trazer o evangelho para os ricos, para os reis. Não era isso? Não, né? Tem um monte de gente fazendo assim lá atrás. Não, tá louco? Não, ele falou não. Ele veio para os necessitados, para os aflitos, para os doentes, para várias pessoas que realmente precisavam. Mas será que todo mundo precisava? Tem uma história que conta no livro, que é o tema, né, do Caibachuta, das parábolas do Cristo, que vai falar de uma mulher que há 12 anos sofreu uma hemorragia. 12 anos ela sofreu uma hemorragia. E olha, era uma mulher abastada, porque na passagem, está em Marcos capítulo 5 isso. Essa mulher, ela sofre de uma hemorragia há 12 anos. E lá diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos que nada conseguiam. E inclusive diz que ela piorou ao longo do tempo, nesses 12 anos. E aí, ela fica sabendo de Jesus. Ela sabe que o Messias estava perto dela. E Jesus estava andando junto de uma multidão. Muitas pessoas andando junto com ele, né? Várias pessoas ele andando. E aí, ela pensa, ela reflete. Ela tem o que a gente hoje fala de insight, né? Ela vê aquela coisa na mente dela de que se ela tocar na roupa do Cristo, no manto dele, ela ficaria curada. E ela vai de uma forma sem titubear por detrás da multidão e ela agarra o manto do Cristo. O Cristo percebe que alguma coisa aconteceu, tanto que ele fala: senti virtudes saírem de mim. Algumas traduções da Bíblia vão falar em sentir o poder. Houve uma troca de fluidos do corpo dele passando para o corpo dela. Eu já estou dando para você como a doutrina espírita vê. Foi uma troca fluídica entre ele, o Cristo e essa senhora. E aí, a multidão toda acontecendo, e acontece uma das coisas mais engraçadas, no meu ponto de vista, da Bíblia. Cristo faz uma pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E ele volta, ele olha para Pedro, um dos discípulos dele: quem me tocou? E Pedro fala: mestre, pelo amor de Deus, nós estamos aqui, um monte de gente em volta, está parecendo a pipoca do carnaval aqui de Salvador, e você vem perguntar para mim quem te tocou? Todo mundo te tocou, mestre. Ele: não, eu senti as virtudes saindo de mim, alguém tocou em mim. Entenda que não é esbarrar, é tocar mesmo, com a intenção de tocar. E aí essa mulher se joga de joelho na frente dele, fala para ele o que aconteceu, e ele traz a mensagem que ele fala para todas aquelas pessoas que ele curou: a tua fé te salvou, vá em paz. Cristo não atribui nenhuma das curas a ele próprio, atribui à mulher. E aqui a cura das mais interessantes, porque ele não estava consciente, ele nem sabia da mulher. Ele está andando no meio da multidão e de repente acontece.
Então, de fato, fica claro que é a fé dela quem cura ela. Cristo apenas detinha os fluidos para que aquilo acontecesse de forma magnética, de forma física, a porção científica. E a cura se dá. Cristo fala exatamente a mesma coisa para todos os outros que Ele cura. A tua fé te salvou. Porque nem todo mundo que pergunta quer resposta, por incrível que pareça. Nem todo mundo que levanta a mão ao céu ainda chegou ao ponto de pedir do fundo do coração pela cura, seja ela qual for. Ainda tem coisa para aprender, porque se o sofrimento não foi embora ainda, há alguma coisa para ser aprendida. O Pai Celestial teria tirado da gente se fosse algo ruim de fato. Acredite. Ele sofre, assim como você sofre quando vai levar teu filho para tomar vacina, o Pai Celestial também. É que ele está num outro nível do que nós. Eu não acho que ele tenha prazer em ver os filhos sofrendo. Aqui traz uma mensagem de Emmanuel, que também é aquela mensagem de levar para casa. Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser vivida. O que será que Emmanuel quer dizer com isso? Cristo não é simplesmente ficar na frente dele, fazendo as preces em função a ele. Isso já é um caminho, porque tem gente que nem isso faz. Então eu gosto ainda quando se faz isso. Mas a doutrina espírita vem trazer um pouquinho mais. Ela vem dizer que o Cristo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é modelo e guia da humanidade. Modelo e guia. O que é o modelo? Modelo é aquilo que se espera de nós. O Cristo é o Evangelho propriamente dito. Eu antes, há não muito tempo atrás, eu achava que o Evangelho era um livro que se comprava ali, na livraria. Eu tinha essa crença de que o Evangelho era um conjunto histórico da história do Cristo, a sua biografia. Eu achava isso. A doutrina espírita me trouxe um pouquinho mais. Ela me disse que o Evangelho é o próprio Cristo. É Ele próprio. Evangelho significa boa nova. Ele é a boa notícia. E quem é o dono da boa notícia? Quem é que trouxe ele? O Pai Maior. Então o Pai, na sua benevolência, nos oferece um modelo. Olha, é Ele. Ele é onde vocês devem chegar. Evoluir até esse ponto, em que nós vamos nos ver livre do materialismo. Cristo era um espírito elevadíssimo, em que a matéria já não tinha mais influência sobre ele. Ele conseguia, tanto que várias passagens dele, ele interpreta e se porta de tal forma que a matéria não influencia ele. Há várias passagens no livro, que é conhecido como Evangelho, em que ele vai narrar, são narrados os fatos, em que ele passou. Inclusive é curioso, no livro de João, se você ler no finalzinho, João até fala, olha, não haveria livros no mundo onde colocar todas as histórias do Cristo. Isso é importante a gente lembrar. A biografia é um resumo dele. Jamais uma biografia será o próprio personagem. Então Cristo era muito maior do que aquilo que está escrito. É o nosso modelo. Agora, no livro dos Espíritos fala modelo e guia. Por que guia? A gente precisa de um guia? Um GPS. Hoje está na moda, né, o GPS. Antigamente o guia que você tinha era um carro, um livro grosso que você folheava para achar a rua que você precisava andar, né? Quando você vai viajar para um lugar que você não conhece, às vezes você vai lá e contrata um guia para te levar.
nos lugares que você precisa ir, que fala a língua que você precisa, porque às vezes você não fala a língua daquele país. Por que a gente precisa de um guia? Por que Jesus é guia? Ele estende a mão para a gente justamente para que conduza a gente. É como se a gente colocasse agora um GPS, saindo aqui de Salvador, indo lá para Maceió. O GPS vai escolher para você o caminho mais fácil, mais rápido, melhor de seguir. Mas você decide por outro caminho. Você quer um caminho mais aventuroso, um caminho mais tortuoso, difícil. É uma escolha sua. O GPS recalcula a rota. Você vai chegar lá, seguindo o caminho que você escolheu. Ainda que o Cristo tenha te dito qual o caminho que ele escolheria para você. A escolha é sua. Então, a doutrina espírita, voltando, né? Modelo e guia da humanidade. Guia, porque a gente de fato precisa de ajuda. A gente precisa de alguém para nos indicar o caminho para seguir. E modelo, a boa nova. O Pai Maior nos trouxe ele, Jesus, como nosso grande mestre. Inclusive, tem uma passagem, se eu não estou enganado, no Evangelho de Lucas, é isso? Em que fala, um homem aborda Cristo e fala, bom mestre. E ele fala, opa, bom não. Mestre ele até acolhe, ele sabe o que ele é. Isso não é arrogância de Cristo, é simplesmente saber o papel dele, o que ele está fazendo aqui. Ele fala que ele veio evangelizar, ele veio trazer a boa nova. Mas bom ele não aceita, por quê? Ele explica, porque bom é o Pai. Jesus deixa claro que bom é o Pai. Peraí, mas não é o Pai que permite a dor? Então, a gente não entende isso. Se Jesus está dizendo que o Pai é bom, e na doutrina espírita a gente sabe que ele é soberanamente justo e bom, significa que nós é que estamos com dificuldade de interpretar o Evangelho. Nós é que ainda, pela nossa rebeldia, pelas nossas dificuldades, ainda estamos sem entender muito bem o que o Cristo veio fazer aqui. É fato que a história do Cristo ele promove uma grande revolução. A gente sabe disso. Por isso que ele foi parar na cruz. E eu diria mais, se ele viesse hoje, talvez a gente colocaria ele de novo lá. Ele teria dificuldade de aceitar ele. Aí eu pergunto para você, qual é o seu propósito? O que trouxe você aqui? Não vale cutucar a esposa, nem o marido. O que trouxe você aqui à casa espírita hoje? Se por um acaso você veio arrastado pela esposa ou pelo marido, pensa sobre isso. O que está te trazendo aqui de fato? Quais são as dores? Qual é a hemorragia que, assim como aquela mulher teve, qual é a sua? Qual é a sua cegueira ou a sua paralisia, como aquelas que o Cristo curou? Porque o Cristo trouxe uma mensagem muito importante. Todas as pessoas que ele curou, acreditem, elas um dia desencarnaram. O Cristo mostra, e aí lógico, se não tivesse, a gente não para para pensar, não faria sentido qualquer o Cristo ter passado pelo que ele passou, se a vida não continuasse. Quando o Cristo faz a sua passagem e volta, ele demonstra, isso que vocês estão vivendo é uma passagem, é um momento, a vida verdadeira está aqui. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e o meu reino não é deste mundo. O Cristo dá a grande mensagem de que a vida não cessa no túmulo, a vida segue. E quem não entende, não compreende isso, um pai ou uma mãe que por um acaso tem que enterrar o filho, tem muita dificuldade quando não entende isso. Porque para ele, o filho morreu ali, foi enterrado naquele momento, acabou. E não consegue compreender que a vida do filho continua, que todo mundo vai se encontrar depois. É que esse é um momento de prova para nós. Como a lagosta que prende a casca, a gente tem dificuldade de soltar essas cascas. Qual que é o teu propósito? É só tomar o passe no centro? Isso é um passo bastante importante, mas não fundamental e único para o nosso crescimento espiritual.
A doutrina espírita, como eu falei, é uma ferramenta e não única. Não é a intenção de transformar todo mundo espírita aqui. É para você usar isso para você, para viver melhor. Por isso que a doutrina é dita a doutrina dos espíritos. Porque o espírito pode ser muçulmano, judeu, católico, evangélico, isso não importa. Porque senão a doutrina, ela atenderia somente quem é espírita? Não, ela atende qualquer espírito. Por isso é a doutrina dos espíritos, e não exclusivamente espírita. Muito importante a gente ir embora daqui hoje pensando isso. E tem muita gente que tem dificuldade de compreender, ou mesmo, a dificuldade eu digo que é natural do ser humano, de muitas vezes questionar, ou mesmo refutar, não querer saber daquilo que não conhece. E a gente tem que respeitar essas pessoas, respeitar suas crenças, deixar que ela tome as decisões pela vida dela. Não chegou o momento dela ainda, chegou o seu. O Cristo está chamando a gente, está convidando a gente a uma viagem interior, para que a gente possa aproveitar esse momento aqui. Acredite em mim, o teu anjo da guarda, junto de familiares seus que já não estão, você não está vendo, estão do outro lado chorando pelo fato de você estar aqui sentado. Não é porque eu estou falando, não. Pelo fato de você estar se tratando, está buscando uma elevação espiritual, está buscando alguma coisa além do seu trabalho, alguma coisa além da sua vida física. Porque a vida não é somente ganhar dinheiro. Isso aqui, infelizmente, como eu disse, não é um condomínio em que a gente passa férias. Esse é um mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações, sim, você vai encontrar diferenças. Esse ainda não é um mundo de anjos, mas vai se tornar um dia. Quem lê o Livro dos Espíritos sabe disso. A ajuda já foi dada, e há mais de 100 anos. Aliás, pelo Cristo, há mais de 2000 anos. Está tudo disponível para nós. Nós é que não estamos disponíveis para esse conhecimento. Eu costumo dizer que a misericórdia do Pai é como um oceano. E a gente costuma acessar esse oceano com um copinho desse tamanho assim. Quem limita somos nós, não é o Pai. A misericórdia divina é enorme, imensa, infinita. O amor dele é muito maior que o amor de uma mãe ou de um pai para um filho. Muito, mas muito maior. A gente que ainda tem dificuldade de entender isso. E não se culpe por isso. É parte do processo. É parte do processo. Para fechar, faço questão de trazer duas figuras aqui que não são espíritas, mas que trazem um pouco do que eu trouxe hoje. E eu vou contar umas historinhas desses dois personagens que estão aqui na tela. Um deles é a irmã Dulce. Você que é daqui de Salvador, ou que mora aqui hoje, ou que está aqui hoje, como eu, conhece essa senhora. Irmã Dulce construiu enfermarias partindo do zero, do nada. E ela dizia isso: aprendi a não esperar nada dos homens. Perceba que esse comentário não é um comentário arrogante. Ela entender que os homens sentiam dificuldade de atender ela. Ela fala: não, eu só confio nele. E através disso, pessoas que eram testemunhas oculares, que viram isso tudo acontecer, irmã Dulce fez uma enfermaria num terreno que era do galinheiro. Quem conhece um pouquinho da história dela sabe disso. Irmã Dulce tinha uma cadeira em que ela dormia nela. Todo mundo que se compadecia via a cadeira lá, ela sentada lá. E Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, uma vez chega lá e vê ela sentada na cadeira, se compadece. Fala: mas irmã, você está sentada nessa cadeira, você dorme aqui? Irmã, então eu vou arrumar uma cama para a senhora. Uma cama que inclina, uma cama toda. Ai, poxa, não sei nem como agradecer, obrigado, Divaldo. E o Divaldo, com os contatos dele, vai lá e consegue a cama para a irmã Dulce. Pede para entregar. Um mês depois, o Divaldo volta a visitar. Adivinha, ela está na cadeira. Aí, irmã, não chegou? Não chegou, é que eu mandei lá para a enfermaria. Como essa cadeira aqui, eu já abri 2 enfermarias. As pessoas vêm, se compadecem, mandam uma cama, eu mando para a enfermaria. Irmã Dulce, com sua doçura, com todo esse jeitinho dela, construiu enfermarias com uma cadeira de madeira, em que ela dormia.
É nesse momento que a gente começa a notar que aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente estava falando aqui, consegue fazer milagres. E esse é o verdadeiro milagre. Isso é mover montanhas. É quando o apóstolo Paulo fala: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. É esse o significado do que Paulo estava querendo dizer. O Cristo está vivendo aqui dentro agora. É quando a gente permite que Ele viva dentro da gente. E quando esse dia acontecer, aí eu vou olhar para o outro personagem que tem aqui, que é a Madre Teresa de Calcutá, que também, se você for olhar, tem frases maravilhosas sobre a vida, sobre o aborto, do ponto de vista dela, valorizando a vida. Mas tinha uma questão curiosa quando ela fala da prece dela, né? Uma vez uma pessoa perguntou para ela: Madre, como é que a senhora faz a prece para Deus? O que a senhora fala? Eu não falo nada, eu só escuto. Nossa, mas escuta? E o que Deus fala para a senhora? Não, ele não fala nada, ele só escuta. A gente tem que entender que quando Cristo passa a viver em nós, dentro de nós, a gente vai chegar a um ponto em que não vai mais dizer: eu acredito em Deus. Não vai mais dizer que confia, tem fé em Deus. A gente vai estabelecer um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai ser tão intenso como era o Cristo, definido por André Luiz como indescritível, no livro Revolução em Dois Mundos. Se André Luiz não conseguir descrever, imagine a gente. Quando a gente tiver esse relacionamento com Deus, que um dia isso vai chegar, a gente vai amar tanto, que quem ama sabe disso, não precisa mais de palavras. Obrigado, gente. Até a próxima.